Meu nome é Francisco Jussemi, sou formado em filosofia, professor e fazendo doutorado em educação pela Universidade Católica de Petrópolis. Estou me propondo fazer alguns vídeos pedagógicos, discutindo algumas obras de pensadores importantes para a educação brasileira. Quero iniciar essa reflexão com a obra Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Falar de Paulo Freire é voltar ao chão de Angicos, a uma memória de um educador que, com um grupo de pessoas, acreditaram na força da palavra de pessoas consideradas analfabetas. E em 40 horas, essas pessoas conseguiram ser alfabetizadas. Esse método de alfabetização de adultos revolucionário provocou um receio na época de quem estava no poder, tornando a vida de Paulo Freire insuportável em seu país. Encontrando exílio no Egito, ali publica esta obra extraordinária, inicialmente em inglês, depois em espanhol, e somente em 1975 a obra Pedagogia do Oprimido chega até nós. Aqui eu não posso deixar de destacar a influência que tem o direito e a filosofia na vida de Paulo Freire. Formado nesta área, é possível perceber em toda a sua obra uma argumentação, uma capacidade de persuasão e, por que não, um jogo dialético de palavras que vai fazendo com que, na simplicidade, você compreenda a sua mensagem. Para os que não querem entender, ou até mesmo para aqueles que se negam a acreditar na força da simplicidade, diria até que ele é repetitivo, mas aqui você encontra uma riqueza filosófica extraordinária. Desde uma crítica à mitologia, passando pelo nascedouro da filosofia em Parmênides e Heráclito, no conceito de revolução, enquanto permanência e mudança, até chegar no socialismo histórico e dialético em Hegel, Karl Marx, e eu diria que naquele que mais influencia o seu texto, que é Jean-Paul Sartre. Mas há um detalhe muito importante em sua obra que nós não podemos esquecer, que é a força da espiritualidade cristã na obra e na vida de Paulo Freire. Paulo Freire fala da vocação ontológica do ser humano, fala da fé, da esperança e do amor, fala da graça e da força transformadora através do Logos, que, encontrando inerente no ser humano, que é humanização, que é dignidade, não aceita a opressão, a dominação. E aqui nós encontramos também um olhar prospectivo de Paulo Freire, quando trata de categorias de análise, como é o caso da dialética, tese, antítese e síntese. Na relação humanização, desumanização, oprimido, opressor, amor à vida, amor à morte. Nós encontramos um pensador engajado. E aqui eu inicio a obra com uma pequena reflexão. O grande se fez pequeno na força da comunhão. Um pensador comprometido com a vida, um pedagogo da existência, numa cultura tecida pelo prisma da dominação, ele propõe uma pedagogia como viabilidade ontológica. Para ele, alfabetizar
é humanizar, é conscientizar. Ao objetivar o seu mundo, o alfabetizando nele reencontra-se com os outros e nos outros, companheiros de seu pequeno círculo de cultura. Com a palavra, o esfarrapado se faz homem e, ao decodificar o Logos, assume conscientemente sua condição humana. Não há consciências vazias, por isso os homens não se humaniza senão humanizando o mundo. É um método pedagógico de conscientização que alcança as últimas fronteiras do ser humano. E como o homem sempre se excede, o método também o acompanha. É a educação como prática da liberdade. Paulo Freire começa a obra dizendo que há uma justificativa fundamental desta pedagogia do oprimido. Na dramaticidade da hora atual, se propõem os homens a si mesmos como um problema. Descobrem que poucos sabem de si, do seu posto no cosmos, e se inquietam por saber mais. O problema de sua humanização, reconhecer a desumanização, não apenas como uma viabilidade ontológica, mas como uma realidade histórica. E qual seria a vocação dos homens? Diz ele, negada na injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos opressores. O ser humano não aceita ser menos, não aceita um destino dado, imposto, justificado por uma mitologia que quer tirar dele o melhor do ser humano. Mas como superar a contradição, opressores, oprimidos? E aí Paulo Freire vai dizer que é tarefa humanista e histórica dos oprimidos libertar-se a si e aos opressores. Só o poder que nasça da debilidade dos oprimidos será suficientemente forte para libertar a ambos. Para Paulo Freire, é uma pedagogia que faz da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos. Ora, nesta contradição, opressores oprimidos, ele convida-nos à sua superação. Mas qual é o problema para superar isso? Segundo ele, nós vamos hospedando o opressor. Nós vamos aderindo a esse discurso e reproduzindo esse modelo do opressor. O homem novo, tão dito na Sagrada Escritura, nos textos de Paulo, de João, infelizmente, esse homem novo começa a oprimir os outros. E o medo da liberdade e da autonomia passa a dominar as nossas relações. E há uma preocupação central aqui com a prescrição. Porque, segundo ele, esse é um elemento básico dessa consciência hospedeira. Porque nós sofremos com uma dualidade que se instala no interior do ser. É um silêncio imposto, castrado no seu poder de criar e recriar, no seu poder de transformar. É o trágico dilema dos oprimidos que sua pedagogia deve enfrentar. Daí a libertação ser um pacto doloroso, porque não é fácil superar esta contradição, buscando libertar a todos. Porque, como dizia Jean-Paul Sartre, nós nos realizamos sendo para os outros. E essa superação se dá pela praxe, reflexão e ação dos homens sobre o mundo. E aí ocorre um milagre libertador, uma inserção crítica
uma revolução que se dá através da liderança, que considera a todos e não apenas a si mesmo. Mas, infelizmente, no capítulo 2, Paulo lembra que nós temos toda uma tradição pautada numa concepção bancária de educação como instrumento da opressão. E em vez de buscarmos uma educação problematizadora, libertadora, que conclame homens e mulheres a aprenderem juntos a ler o mundo em comunhão, nós caímos em aulas verbalistas, em métodos de avaliação, em controles, numa distância entre educador e educandos, que infelizmente só reproduz uma conotação digestiva que pauta apenas em alimentar, em copiar, em reproduzir, proibindo o pensar verdadeiro. E aí vem uma frase belíssima de Paulo Freire: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. O homem, como um ser inconcluso, consciente de sua inconclusão e em seu permanente movimento de busca de ser mais, busca na autenticidade do seu pensar ser mais, ser gente, ser humano, ser livre. E esta é uma exigência radical. A superação do individualismo, do egoísmo, que muitas vezes deixa-nos alheios à verdadeira humanidade. Nesta perspectiva, é fundamental a dialogicidade, a essência da educação como prática da liberdade, como um ato de coragem, um ato de amor, que é compromisso com todos os homens. Onde quer que estejam os oprimidos, este ato de amor vem como causa, a causa de sua libertação. E um dos momentos mais belos na educação é quando, na escolha do conteúdo programático, você faz isso no diálogo, considerando a todos e não apenas o seu olhar, ou pior, o olhar do opressor. As relações homens-mundo, os temas geradores, são conteúdos importantes desta educação. Daí que a ação cultural seja importante nessa matriz antidialógica. Veja, digníssimos amigos, caros colegas, companheiros de história e de vida, a manipulação, a sloganização, o depósito, a condução, a prescrição, são constituintes de uma prática dominadora, porque leva a um processo de adaptação à realidade que serve apenas ao dominador. E a constituição de burocratas que corroem a revolução. Repito, revolução enquanto permanência da vida e mudança, transformação, libertação daquilo que não está bem, daquilo que deveria ser e não que está imposto como destino, como status quo. Matar a vida, friá-la, reduzir os homens a coisas, aliená-los, mistificá-los, violentá-los, são próprios da dominação, da opressão. Fazer dos nossos estudantes meros fazedores, ativistas, que continuam manipulados. Na medida que eu, como educador, nego a praxis, nego a reflexão e a ação, eu esvazio a capacidade humana
que todo ser humano tem. Nem idealista, nem realista, mas por que não crítico? Os conteúdos domesticados, prescritos, não deixam as pessoas pensarem. Desta forma, dialeticamente, se explica por que, não pensando com, mas apenas em torno das massas, as elites opressoras continuam dominando a nossa forma de pensar. E eu pergunto, nas palavras de Paulo Freire, haveria importância maior que conviver com os oprimidos, com os esfarrapados do mundo, com os condenados da terra? Os homens, as mulheres, os LGBTQIA+, os apátridas da história, os refugiados, se libertam em comunhão. Enquanto o outro é um pensar de Senhor, Paulo Freire convida-nos a um pensar de companheiro. Se as elites opressoras se fecundam necrofilamente no esmagamento do outro, a liderança revolucionária, o educador humanista se faz em comunhão com os demais. Pergunto, vamos reificar ou humanizar? Qual é o papel da educação, da ciência, da tecnologia no século XXI? Os mitos da ideologia opressora absolutizam a ignorância e os oprimidos, roubados de sua palavra, gritam por essa humanização. O diálogo, como encontro dos homens para a pronúncia do mundo, é a condição fundamental para a sua real humanização. E Paulo Freire, no último capítulo, diz que existem 4 características da ação antidialógica. Ele diz que a ação conquistadora, ao reificar os homens, é necrófila, roubando o oprimido, conquistando em sua palavra, sua expressividade, sua cultura. Massas conquistadas, espectadoras passivas, gregarizadas, alienadas. Dividir para manter a opressão. É a condição indispensável para a continuidade do poder. A união ameaça a hegemonia. Aqui Paulo Freire traz para nós as 2 primeiras características dessa ação antidialógica: a conquista e a divisão. Leva os seres humanos a uma visão localista dos problemas e não a uma visão de totalidade. E as pessoas, diante de uma insegurança vital, através de uma manipulação, as elites dominadoras vão tentando conformar as massas populares a seus objetivos. Os pactos servem para anestesiar essas massas, para que não pensem, para que fiquem presos ao entretenimento e ao consumo, e muitas vezes viciadas ou diminuídas em sua dignidade, não abrem os olhos, a mente, o coração para a verdadeira vocação humana, para a dignidade do ser humano, que é ser mais, ser gente, ser humano. E, sem perceber, nós vamos inolucrando em nós o apetite burguês de um êxito pessoal, nos acomodando em pequenos privilégios que só nos escravizam, desrespeitando as potencialidades do ser, penetram o contexto, impondo uma visão de mundo, freando a nossa criatividade, inibindo
a nossa expansão. E, infelizmente, uma condição básica ao êxito da invasão cultural é o conhecimento por parte dos invadidos de sua inferioridade intrínseca. Por isso, concluo esta pequena apresentação desta obra tão extraordinária que nos convidam a pensar, que nos leva a refletir tantos e tantas décadas depois, a força deste educador que na simplicidade deixa-nos o resplandecer do que fazer. No princípio, o mundo, e o existente estava com ele. Um silêncio pairava sobre aqueles que eram impedidos de falar. E a palavra inerente ao ser se fez colaboração. Antes, opressão, agora, união. E tudo foi feito por meio dela. Na organização dialeticamente oposta à ordem estava a vida e era horizonte. A síntese brilhou na invasão e a dominação não conseguiu apagá-la. Apareceu uma revolucionária educadora. Ela deu testemunho de um humanismo libertador. Ela não era o Logos, mas na dialogicidade que humaniza, foi companheira dos oprimidos. E no encontro humanização, o Logos se fez ação, reflexão, comunhão. E a existência se fez homem e a humanidade habitou entre nós. E nós contemplamos em Angicos o resplandecer de um homem, de um ser, de um libertador. Um abraço a todos e peço desculpas se nessa pequena reflexão faltou muito da obra de Paulo Freire, mas minha tentativa aqui é trazer um pouco desse sonho, dessa utopia, dessa esperança, deste homem que foi mais do que uma mensagem, foi um testemunho de um revolucionário educador.